Mais um Astrologando depois da vinheta, não sai daí. Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento. E você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, @Underdel, no Facebook, Instagram e TikTok. E no Twitter, @UnderdelOficial. Lá eu tenho conteúdos diferentes dos conteúdos que tem aqui no canal. Esse é o nosso quadro Astrologando. Aquele quadro que uma vez por mês eu falo de astrologia aqui no canal para vocês. E se você curte o assunto astrologia, curte ouvir, curte falar, curte aprender, aproveita e curte também o nosso vídeo, já vai compartilhando nas tuas redes sociais. E se é tua primeira vez por aqui, aproveita este momento e já se inscreva aqui no canal e ative as notificações aí no sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Hoje, no Astrologando, nós vamos falar sobre o signo de Peixes. Nós já falamos sobre o signo de Capricórnio e sobre o signo de Aquário. Se você não viu esses vídeos, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo e nos cards aqui em cima. E terminando esse vídeo sobre o signo de Peixes, você também pode assistir os 2 vídeos anteriores, onde eu falo de Capricórnio e Aquário. Como eu já mencionei nos 2 vídeos anteriores, quando a gente fala sobre as qualidades, sobre as energias de um signo, nós estamos falando sobre as qualidades e energias puras daquele signo. E, obviamente, ninguém é 100% um único signo. Nós somos o conjunto do nosso mapa astral. E esse mapa astral é o conjunto de 12 casas, 12 signos, 10 planetas, as relações entre esses planetas. Então, obviamente, quando a gente fala sobre um signo, nós não estamos levando em consideração todo o resto do mapa de uma determinada pessoa. Então, para você ter uma análise correta, você precisa fazer a análise do seu mapa astral. Então, aquela frase, tudo isso que você está falando sobre esse signo, apesar de eu ser desse signo, não tem nada a ver comigo. Obviamente, a gente vai ter mais características ou menos do nosso signo solar, de acordo com a posição desse signo, a casa, os aspectos que o Sol nesse signo está fazendo com outros planetas. Então, obviamente, quando a gente fala das características de um signo, nós não estamos falando de ninguém em especial, porque ninguém é 100% um único signo, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o signo de Peixes, que o símbolo já está aí na sua tela. É um símbolo bem interessante, são 2 semicírculos ligados por uma reta, representando aí 2 peixinhos ligados entre si. É importante a gente saber os símbolos, tanto dos signos como dos planetas. Enfim, a astrologia ela tem, como eu digo, um alfabeto próprio, um alfabeto particular. E à medida em que a gente vai decorando esse alfabeto, quando chega no momento de interpretar um mapa, o mapa é exatamente o conjunto desse alfabeto, esses símbolos que remetem aos signos, aos planetas, às relações entre esses planetas, ok? Então é bem importante, quem tem a intenção de chegar a entender e a ler, interpretar um mapa astral, ter sempre em mente todo o alfabeto decoradinho. Já temos alguns símbolos já dos outros 2 vídeos e agora mais um para você memorizar. O signo de Peixes rege o período de 21 de fevereiro até 20 de março. Também já falei nos vídeos anteriores que esse período ele muda de ano para ano. Ele pode variar entre o dia 20, 21 e 22, porque depende do ingresso do Sol naquele determinado signo, no caso, o signo de Peixes. E isso varia de ano para ano, porque o ano tem 365 dias
e algumas horas. E essas horas é que geram o ano bissexto. E aí a gente tem uma diferença de um ano para o outro da entrada do Sol nos signos, tá bom? Mas, via de regra, nós vamos considerar do dia 21 de fevereiro ao dia 20 de março a regência do signo de Peixes. Todo signo é regido por um planeta, e no caso de Peixes, ele é regido pelo planeta Júpiter, cujo símbolo também está aí na tela para você memorizar. Eu já te falei também que alguns signos, além do regente, possuem um corregente ou um segundo regente. E Peixes é um desses signos. O corregente de Peixes é o planetinha Netuno, que o símbolo também está aí na sua tela para você memorizar. Então hoje nós já temos os símbolos do signo de Peixes, do planeta Júpiter e do planetinha Netuno. Peixes é um signo que pertence ao elemento água. Nós já falamos de Capricórnio, que pertence ao elemento terra, falamos de Aquário, que pertence ao elemento ar, e agora Peixes, que pertence ao elemento água. Os signos que pertencem ao elemento água são signos mais sensitivos, são signos mais sensíveis. E Peixes não foge à regra, é um signo extremamente sensível. A cor ligada ao signo de Peixes é a cor azul, mas os tons mais claros do azul. O azul piscina, o azul claro, aquele azul acinzentado, o verde mar que é azulado, enfim, os tons claros e translúcidos de azul. Peixes rege no corpo os pés e normalmente quando alguém tem um signo de Peixes muito forte no mapa, isso vai indicar sempre alguma sensibilidade nos pés. Então, normalmente, a pessoa vai ter olho de peixe, problema de frieira, pé de atleta, joanete, torção no pé, sempre problemas relacionados aos pés, porque Peixes rege os pés. Por conta dessa regência de Peixes com os pés, normalmente os piscianos, quando estão em pé, eles cruzam os pés, ou mesmo sentado, eles costumam cruzar os pés. É sempre uma característica bem interessante de se observar em quem tem o signo de Peixes muito forte no mapa. Você está curtindo esse vídeo sobre o signo de Peixes? Tem bastante informação aí para vocês, então eu acho que está valendo o teu joinha nesse vídeo. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita esse momento e se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aproveita também este momento e comenta aí embaixo o que você está achando dessa série do Astrologando aqui no canal e o que você achou sobre as características que eu te falei até agora desse signo de Peixes. Tá curtindo? Tá gostando? Comenta aí embaixo, conta pra gente. Vamos começar então a falar sobre as palavras-chave de Peixes. A primeira palavra é sensibilidade. Peixes é extremamente sensível. Eles captam tudo que está no ambiente. Eles conseguem sentir aquilo que as pessoas normalmente não veem e não se dão conta. Portanto, Peixes também é intuitivo. Outra palavra-chave para Peixes é intuição. Como eles são muito sensíveis, eles são também naturalmente bastante intuitivos. Por conta dessa sensibilidade aflorada dos piscianos, normalmente eles são bons artistas, porque eles acabam captando coisas, imagens, sons de outros planos e, portanto, normalmente eles são bons músicos, bons atores, bons pintores, enfim, tudo que rege a arte tem a ver com o pisciano. Por serem extremamente sensíveis, eles sempre estão com as emoções à flor da pele, mas é uma emoção sempre mais melancólica. Portanto, outra palavra-chave para Peixes é emoção. Eles são extremamente emocionais e eles estão sempre com os olhos marejados, eles estão sempre à beira das lágrimas, porque as emoções os comovem de maneira muito forte. Eles se emocionam por felicidade, eles se emocionam por tristeza, eles se emocionam por
alegria, enfim, tudo emociona peixes, porque eles são extremamente sensíveis. Por serem muito sensíveis e emocionais, por vezes os piscianos se tornam melancólicos e eles têm um fundo de tristeza, um fundo um pouco depressivo. O pisciano ele pode resvalar para a depressão. Por todo esse quadro que eu estou descrevendo para vocês, os piscianos são extremamente empáticos, ou seja, eles se solidarizam muito com as outras pessoas e, portanto, por vezes, eles passam a sofrer o problema dos outros. Eles são aquelas pessoas que querem ajudar a todo custo, especialmente aquelas pessoas que têm problemas mais sérios, mais graves. E aí eles querem se tornar o salvador da pátria. Normalmente são aquelas pessoas que querem ajudar a tirar as pessoas das drogas, eles querem tirar as pessoas dos vícios, do alcoolismo, do fumo, da depressão. Por quê? Porque eles são sentimentais, eles são emocionais e eles se solidarizam. Portanto, mais uma palavra-chave para peixes é solidariedade. Eles se solidarizam às demais pessoas que estão passando por algum tipo de aflição, por algum tipo de problema. Os piscianos, por toda essa sensibilidade à flor da pele que eles possuem, eles podem se tornar extremamente românticos, mas é um romantismo que beira a ilusão, que beira ao idealismo. Então eles são aqueles românticos que eles acham que a pessoa amada tem algo a ver com outras vidas, que eles já tiveram uma história em algum outro momento da existência e que essa história está vindo para ser resgatada, que eles têm uma ligação kármica. Eles são românticos, mas eles têm uma questão extremamente sutil e esotérica ligada aos relacionamentos que eles escolhem para ter. Aliás, outra palavra-chave para o pisciano é espiritualidade. Normalmente a espiritualidade é muito forte nos piscianos, porque como eles são extremamente sensíveis, como eles percebem coisas que estão no ambiente que as demais pessoas normalmente não percebem, eles têm essa espiritualidade aflorada. Eles normalmente são muito religiosos de alguma maneira e eles procuram ter sempre uma espiritualidade aberta. Eles são, como eu já disse, extremamente intuitivos e por vezes podem até ter uma mediunidade bem exacerbada. Por conta dessa espiritualidade bem aflorada, eles costumam pegar as cargas pesadas e negativas dos ambientes. Então, se houve uma briga ali, ou se existe um mal-entendido entre as pessoas que estão ali presentes, normalmente os piscianos acabam captando essa carga negativa. Por serem extremamente sensíveis e ter uma ligação forte com a espiritualidade, por vezes a cabeça do pisciano está passeando em outros planos que não o físico. E, portanto, eles têm muita dificuldade com as questões físicas, as questões ordinárias. Então, normalmente, eles perdem horário com frequência, eles perdem compromissos porque se confundem na data. As questões físicas, as questões práticas, as questões ordinárias são bem difíceis para os piscianos, porque eles estão sempre flutuando em outros planos mais sutis. Por ser um signo de água, eles são mais flexíveis ou extremamente flexíveis e, portanto, mudam de opinião com muita facilidade. E como eles sofrem muita influência do meio e das pessoas que estão ao seu redor, eles também mudam de opinião de acordo com o ambiente ou com as pessoas que estão próximas naquele momento. E por muitas vezes, erroneamente, são chamados de mentirosos ou fofoqueiros, mas não é exatamente o caso. É que, na verdade, eles são muito flexíveis e mudam de opinião conforme o momento ou as pessoas que estão em seu entorno. Bom, basicamente o que eu tinha para te contar sobre o signo de Peixes
é isso. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado desse vídeo. Aproveita, vai dando teu joinha se você ainda não fez isso. Comenta aí embaixo o que você achou sobre o signo de Peixes. E se ainda não está inscrito no canal, agora é a última chance desse vídeo para você se inscrever. Se inscreva e ative as notificações lá no sininho, clicando no sininho e depois clicando em todas, que assim você fica por dentro de todas as novidades que a gente posta aqui no canal. Bom, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!